Oi, gente. Eu vou conversar com vocês aqui sobre esse novo curso que eu vou oferecer, esses novos encontros que eu vou promover sobre trânsitos. Acompanhe aqui comigo. E quais são os trânsitos que nós temos, né? Nós temos o trânsito do Sol, da Lua, de Mercúrio, Vênus, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Netuno e Plutão. Nós temos esses planetas que têm a sua órbita. Lembrando que o Sol, no caso, é uma dignidade planetária para nós, mas ele não se movimenta, obviamente. Mas quando a gente trabalha com o movimento do Sol, é o planeta, na verdade, ao redor do Sol, que aparentemente é como se o Sol estivesse movimentando ao nosso redor, tá? Mas é o único, porque ele é o centro. O restante tem a sua órbita ao redor do Sol, mas que também está dando a volta no próprio planeta Terra, né? Porque o planeta tá dentro dessa ordem das órbitas aí, tá? Temos os trânsitos da Lilith, cauda cabeça do dragão, que está inclusive associado aos eclipses, e de Quiron, que para mim são os três pontos kármicos principais, tá? Temos esses trânsitos impactando o quê? O coletivo, né? Então nós temos aí os trânsitos que vão conversar diretamente com todos nós no coletivo, na humanidade. Temos os trânsitos que impactam o próprio mapa natal de cada pessoa, localidade, tá? Temos o trânsito da própria revolução solar, que vai conversar diretamente com o Sol. Revolução lunar, que é a Lua, que vai ser analisada. Mercúrio, revolução de Mercúrio é Mercúrio. Revolução de Marte é Marte. De Vênus, Júpiter e Saturno. Então nós temos essas revoluções. Não incluímos aqui Urano, Netuno e Plutão, porque ninguém faz a revolução de Plutão, porque são muitos anos ao redor do Sol. Todos esses detalhes nós vamos ver nos nossos encontros. De Netuno também não, e só de Urano, que existem alguns casos, sim, pessoas que conseguem fazer, né, ter essa primeira revolução de Urano. Mas nós analisamos esses principais, que para a astrologia que eu trabalho, da sabedoria das idades, são 7 planetas, né, dos estágios evolutivos da humanidade, dos raios da evolução, tá? Então a gente trabalha com esses 7 planetas aqui. Tá? Até porque Urano, Netuno e Plutão está conversando diretamente com o inconsciente coletivo. São planetas que nós ainda iremos alcançar como consciência ainda. Primeiro é inconsciente, individual, para depois consciência mesmo. Atualmente nós temos só 3 planetas atuando no consciente individual, que é Mercúrio, o próprio, claro, o Sol e a Lua, que né, expressa exatamente o nosso interior, Mercúrio, Vênus e Marte, tá? O restante, Júpiter e Saturno já está no inconsciente coletivo, ou melhor, individual, Urano, Netuno e Plutão, inconsciente coletivo, tá? E quando a gente pega eu peguei em essência, então quando eu tô falando de atitude, vai envolver qualquer tipo de atitude, em qualquer experiência. Quando eu falo de valores, é a mesma coisa, movimento, qualquer movimento diante das experiências. E, obviamente, aquelas que estão em destaques. Né? Então, assim, é uma chave preciosa essa palavra central, essa síntese que eu coloco aqui, porque a gente consegue aplicar em qualquer experiência, em qualquer situação, tá? Que estejamos vivendo, tá? E quando o Sol está sobre os planetas, que a gente está pegando o exemplo do Sol aqui, então nós temos o Sol sobre o Sol, que é o que? A revolução solar, que vai tratar de recomeço, né? O Sol sobre a Lua, que está falando sobre a lunação, as lunações, as fases da Lua. O Sol sobre Mercúrio, que vai iluminar os pensamentos das pessoas, né? Vai iluminar a mente da pessoa, porque o Mercúrio está falando da gente pensando todo dia, toda hora. O Sol sobre Marte vai iluminar nossas ações, né? Então, são ações boas ou não? Vai ser iluminado pelo Sol e a gente vai vendo conforme ele vai iluminando. O Sol sobre Vênus ilumina as escolhas, o Sol sobre Júpiter ilumina a oportunidade, que pode ser de arrumar o que está bagunçado ou de ter resultados já do que a gente arrumou. O Sol sobre Saturno, que ilumina as responsabilidades e a estrutura que a gente está, de repente, formando, ou fugindo, né, das responsabilidades. E aí nós vamos ter clareza. O Sol é essa a ideia. O Sol sobre Urano, que ilumina as inovações que precisamos fazer para libertações importantes. O Sol sobre Netuno, que ilumina as nossas inspirações. O Sol sobre Plutão, que ilumina as transformações que muitas vezes podem ser bem profundas. E aí, claro que vai variar de palco para palco. O palco, que seria a casa, de pessoa para pessoa, experiência para experiência, realidade para realidade, enfim. Então, quer dizer, cada planeta tem o seu trânsito. Quando a gente fala do trânsito do Sol, a gente está falando da iluminação das experiências, porque o Sol ilumina, tá? Ele vai jogar luz. Quando a gente fala do trânsito da Lua, tá? Nós temos a Lua associada diretamente às emoções. Então ela vai também trabalhar com a questão do karma, porque ela é lei na astrologia, né? Ela é lei. O Sol é a causa, a Lua é a lei, o ascendente no nosso mapa, o mapa
do que for, né? É o efeito. Então, nós temos aqui esse trabalho, quando a Lua está passando, está impactando cada ponto específico, enfim. Quando a gente vê no caso de Marte, está trabalhando diretamente, o Marte é como se fosse o nosso combustível, né? Para ações, mas também para reações. Temos também o trânsito de Vênus, que está totalmente associado ao que a gente vai desejar, obviamente, mas a decisões que geram renúncias, enfim, prioridades, o que ela vai impactando essa Vênus, né, conforme ela for passando nos assuntos. Mercúrio, que vai tratar diretamente sobre os nossos pensamentos, que é a mente, as nossas interações, os aprendizados, está também diretamente relacionado à saúde, a organizações que precisamos estabelecer. E aí pode ser em qualquer assunto, porque depende do que cada planeta vai estar impactando. Porque se eu estiver analisando o Mercúrio, ele pode estar conversando, sintonizando com qualquer planeta em qualquer casa no meu mapa, tá? O de Júpiter, que está diretamente associado a oportunidades, expansão, aceleração. Lembrando que nós temos sempre a polaridade presente, então se eu tenho trabalhado o que eu preciso, eu vou ter expansão do que eu realmente desejo. Se eu não tenho trabalhado o que eu preciso, eu vou ter expansão do que eu não desejo. Enfim, tudo isso nós vamos ver nos nossos encontros, tá? Temos o de Saturno, que o trânsito que vai operar como reformas, né? Reforma íntima e também externa, tratando também de questões que envolvem lei, karma, resgates, né? Saturno está associado a questões kármicas também, tá? Que vai chamar a nossa responsabilidade no processo evolutivo. Tem a questão do que cada planeta vai impactar, por onde ele vai passar. Cada planeta vai passar por cima das nossas casas no mapa, ou das casas do mapa que a gente estiver analisando. Então, quando a gente estiver analisando num mapa pessoal, por exemplo, se a gente for pegar o exemplo do Sol, o que o Sol vai fazer? Ele vai iluminar, como a gente já viu. Então, ele vai iluminar o que na casa 1? A nossa atitude. O que ele vai iluminar na casa 2? Os nossos valores. Na casa 3, vai movimentar, vai iluminar o movimento. O que ele vai iluminar na casa 4? Nossas bases sólidas, independente de quais sejam. O que ele vai iluminar na casa 5? As nossas motivações. Na 6, a prática. Na 7, nossas relações. Na 8, as nossas bagagens, que podem ser tanto emocionais, mentais, de atitudes e realizações. Na 9, o que nós estabelecemos como prioridade. Na 10, o nosso objetivo principal. Na 11, nossas interações. E 12, o nosso próprio inconsciente, que inclusive o nosso inconsciente, quando iluminado, se torna consciente, né? Então, um trânsito do Sol no setor 12 é sempre com um convite para ter consciência de muita coisa que vai acontecendo durante toda a nossa vida. E o Sol sobre os pontos kármicos, né? Também tem o seu direcionamento. Então, o Sol sobre Lilith ilumina as sombras, as nossas próprias sombras, que também está associado a resgates e karma. O Sol sobre a cauda do dragão vai iluminar o aprisionamento nas experiências, que também é associado a resgates e karmas. Todos eles porque a gente está falando de pontos kármicos, né? O Sol sobre a cabeça do dragão, aqui era a cauda do dragão, não sei se eu falei certo, tá? A cauda tem a ver com o aprisionamento. E a cabeça tem a ver com a libertação nas experiências. E o Sol sobre Quiron vai iluminar diretamente as feridas emocionais que precisam ser tratadas. Porque Quiron é isso, né? Aquela ferida que nunca se cura, mas a gente precisa sempre estar tratando. E aí nós temos diversos exemplos da atuação solar que nós iremos conversar, utilizando vários mapas, de repente das próprias pessoas que participarem, né? Dessa atuação do Sol sobre cada planeta, em cada casa, porque a gente vai ter que montar o quebra-cabeça, né? Inclusive, quando eles impactam um determinado planeta no mapa, eles vão estar trazendo desafios e influências também, né? Não só passando por cima daquele planeta, mas desafiando um outro planeta que nós temos no mapa, ou trazendo uma fluência para outro planeta que nós temos no mapa. Então, os desafios ou fluências apenas definem a medida da energia canalizada na experiência. Isso é muito importante, porque se eu tenho fluência, a minha energia, ela flui, não é uma coisa que eu vou ter que canalizar demais, né? Se eu tenho um desafio, e dependendo dele, eu vou ter que ter bastante força de superação. Então, eu canalizo muito mais energia para poder conseguir o resultado. Mas eu tenho possibilidade de resultados tanto para desafios como para fluências. Então, a gente vai falar também sobre a própria Lua, né? O que a Lua vai, como que a Lua impacta, como ela vai conversar com o nosso mapa em cada planeta e ponto kármico. Mercúrio, né? Também a mesma ideia. Vênus, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Netuno, porque aí o trânsito de Urano e Netuno nós podemos analisar sobre o nosso próprio mapa, né? Urano passando pelas casas, ele vai promover uma inovação ali.
que vai ser no amor ou no rigor, vai depender de como a gente está caminhando, com todos os outros passos que a gente vai conversar e vai abordar nesses encontros. A mesma coisa Plutão, a própria Lilith, né, sobre os planetas e pontos kármicos, os eclipses, que é a atuação da cauda e a cabeça do dragão. Então, a gente vai conversar também sobre os eclipses, como que eles impactam, e impactam bastante, inclusive, né? As fluências, que são os trígonos e os sextis, que vão oferecer oportunidades, né? Eles vão oferecer oportunidades e até resultados. Se as oportunidades já foram aproveitadas naquele planeta, em prol daqueles assuntos que o planeta está ativando ali no próprio mapa, né? E também no palco, que ele está impactando. E os desafios, que se tratam das quadraturas e oposições, que vão oferecer impulso para mudança, impulso necessário, seja no amor ou no rigor, enfim. E vamos conversar também sobre esses interaspectos, que é exatamente o que eu acabei de mencionar sobre fluências e desafios. Então, quando eu tenho um Sol em trígono com uma Lua em trígono com a própria Lua, a Lua no céu, né, em trígono com a Lua do mapa, o Sol no céu em trígono com a Lua do mapa, sabe? Então, o Sol no céu em quadratura, que nem esse caso com o Vênus do mapa, sabe? Ou o contrário, enfim, a gente vai ver todos os detalhes e vai aprender a entender também esses interaspectos, inclusive os mais fortes, os mais impactantes, os que trazem uma tendência mais forte, né? Enfim, conversaremos sobre todos esses detalhes e muito mais, porque eu só estou preparando o material, ainda tem bastante coisa aqui para acrescentar.